Oi, meu nome é Emanuel e hoje eu vou fazer a resenha do livro A Cadeira de Prata de C.S. Lewis. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre as características físicas do livro A Cadeira de Prata. Então, para começar, seu autor é C.S. Lewis, como pode ver. Essa é a sexta crônica, né, de Nárnia. Sua editora é Editora Gráfica Bernolide. Então, agora eu vou falar um pouco mais assim do livro em si, da história do livro, falar vários pontos. O primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é os personagens principais. Entre os personagens principais, um dos personagens é o Eustáquio, que, se eu não me engano, ele apareceu na quinta crônica, que era aquele primo dos irmãos Percy, que é Pedro, Susana, que ele era um cara super chato, mas ao longo de diversas aventuras ali, né, no livro, ele foi ficando divertido, foi ficando mais legal. E nesse livro, A Cadeira de Prata, a gente pode perceber sim que houve uma mudança dele, tipo, consideravelmente do outro livro. Outro personagem também é a Gil, que é uma menina que ele encontra na Eustáquio, no caso, né? Ele encontra na escola, que era uma menina que sofria bullying. Eu vou falar mais aprofundado no enredo. Outro personagem é o rei Hylian, não sei pronunciar muito bem, mas é William Hylian, que é filho do príncipe Caspian, que não é mais príncipe, no caso, é rei Caspian. E esse William, ele é o herdeiro do trono, né? Porque rei Caspian já estava velho, se eu não me engano, ele apareceu na terceira crônica, e quando ele era o príncipe Caspian, e ele já estava visando seu herdeiro. E o príncipe William, ele sumiu, então o Eustáquio tenta achar ele numa missão. Outro personagem também que é muito legal é o Brejeiro, que ele sempre é um personagem muito otimista, brincalhão, ele que traz humor ali para aquela história. Eu também colocaria como personagem... eu não falei também. A Feiticeira Verde também é uma personagem principal. Eu também colocaria como personagem principal o Caspian, que é o rei Caspian, e também o Aslan. Porque Aslan, mesmo estando ali na história, falando o nome dele, etc., ele sempre está envolvido com alguma coisa. Ele que mandou a missão para o Eustáquio e a Júlia fazer. Então ele sempre está envolvido ali. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o enredo do livro. Um pouco mais sobre o livro, sobre personagens, sobre a história, essas coisas. Para começar, tinha o rei Caspian, que a gente conhecia ele como Príncipe Caspian, que ele, se eu não me engano, ele apareceu nos dois últimos livros, que era como Príncipe Caspian. Agora ele é rei, e ele era um rei que, pela história assim, ele já estava bem velhinho. Então ele já precisava ter seu herdeiro, né? E ele tinha, que era o Ryan, só que o Ryan estava perdido, era o filho perdido dele. Nessa história, a gente também encontra personagens que aparecem em outras, que, por exemplo, é Eustáquio. Eustáquio, se eu não me engano, apareceu na quinta crônica de Nárnia, se eu não me engano, eu posso ter errado, mas que é aquela crônica que ele é um personagem muito chato, que, tipo, quase ninguém suporta ele, só que por adversidades ali, aventuras que ele foi vivendo, ele foi mudando, ele foi transformando ali seu caráter. E nesse livro, A Cadeira de Prata, a gente consegue perceber que, tipo, ele realmente mudou muito daquele livro que a gente tinha lido, que ele era mais chato. Eustáquio também, pra, tipo, continuar a história, Eustáquio estava numa escola, que era uma escola muito liberal. Essa escola, tipo, permitiu bullying, não tinha muitas regras, assim. Nessa escola tinha várias pessoas que sofriam muito com bullying. Por exemplo, Gil, que era uma menina que Eustáquio trombou por acaso nela, e ela tava triste ali, e Eustáquio, pra confortar ela ali naquele momento, ele foi lá e foi contando histórias que aconteceu na vida dele, mais especificamente histórias que aconteceu com ele em Nárnia. Ele foi contando da Terra Mágica, as coisas que ele tinha vivido, as aventuras, e, tipo, ao ouvir isso, Ju já ficou, tipo, super emocionada, porque quem, quando lê, não fica emocionado e quer ir pra Narnia. Ela ficou super querendo ir pra Narnia, ficou querendo saber como é que era e tal, até que um certo tempo do livro eles conseguem os dois ir pra Narnia. Acontece algumas coisas, Eustáquio cai no penhasco, Gil recebe 4 lições de Aslan, e eles têm que encontrar o rei, rei agora, né? Podemos chamar herdeiro, né? O herdeiro do rei Caspian, que é o Ryan, e eles têm que encontrar ele, que é uma das missões. Então,
resumindo assim, resumindo do resumido mesmo, o livro conta tipo a história de Gil, Eustáquio, eu vou colocar Brejeiro também. A história deles em busca, né, do príncipe Ryan, as aventuras que eles tiveram, como que eles passaram até ele chegar pelos príncipes Ryan. Basicamente é isso que conta o livro, as aventuras dele. Isso é bem resumido. E é isso que o livro conta. Então, o narrador dessa história, da Cadeira de Prata, pra mim é um narrador onisciente, porque ele não é narrador personagem, porque ele não participa da história, e ele não fala nada na história, ele não é um narrador personagem. Então, ele é um narrador que ele sabe de tudo que tá acontecendo, mas que ele não participa da história e tipo, ele não observa só, ele também fala. Então ele é onisciente, ele sabe dali de todas as coisas que vão acontecer. Narrador onisciente. O tempo, eu fiquei bem em dúvida no tempo desse livro, porque é um tempo passado, sim, porque acontece no passado, algumas histórias que já aconteceram, mas também às vezes conta algumas narrativas que do presente. Por exemplo, quando os personagens falam, algumas coisas presentes. Então acho que misturou meio passado e presente. Mas o livro em si, eu acho, na minha opinião, que está bem mais passado do que presente. Agora eu também vou falar um pouquinho do espaço do livro. O espaço do livro é bem vasto, então tipo, eu vou dar uma resumida assim, né? Eu coloquei no espaço do livro que é Nárnia, no caso, porque eles estão ali andando por Nárnia, pegando vários caminhos, já estão ali em Nárnia, no caso, e também a escola dos meninos, que é de Julian e Eustáquio. Esses são tipo os dois espaços ali que eu consigo encontrar no livro. Então, agora eu vou explicar um pouco mais o título do livro, A Cadeira de Prata, porque ele tem esse título. O título dele, né, se refere à cadeira feita de prata, que desempenha um papel muito importante na jornada dos personagens ali na história, né? Eustáquio e Will. A cadeira são peças importantes para cumprir a profecia também, né, da liberação de Nárnia. Além também que esse título assim, né, sugere a natureza mágica e fantástica do mundo de Narnia, onde objetos inanimados, que tipo uma cadeira de prata, entendeu? Tipo, pode tipo, quase nunca acontecer, muitas vezes tem significados e poderes especiais ali no livro, na história dos personagens e etc. Por isso esse título. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre o que eu achei do livro, se eu gostei ou não. Tipo assim, o livro em geral todo eu gostei, porque eu adoro Crônicas de Nárnia, adoro porque tem várias aventuras, diversas coisas que tipo faz você ali ó, querer ler, querer você, nossa, Nárnia é legal, essas coisas. Mas também eu não gostei muito de algumas partes, por exemplo, tipo, tinha algumas partes do livro que ficavam meio cansativas, que tinha tipo, sei lá, muito repetitiva, né? E tipo, eu também gostei bastante que mudaram os personagens, porque geralmente é sempre os mesmos personagens, Susana, Pedro, sempre os irmãos Percy. Eu gostei que mudou, também gostei que pegaram personagens que tipo não eram muito usados, eu vou dizer assim, não muito usados, mas tipo, que não eram tão principais como o Príncipe Caspian, Eustáquio, e colocaram nesse livro como se fosse um livro de início ao final, né, da história das crônicas. Mas tipo, assim, em geral eu gostei bastante desse livro, eu achei ele bem interessante, eu adorei o fato de ter novos personagens, de também apresentar várias aventuras incríveis, que tipo, toda Crônica de Nárnia tem várias aventuras incríveis, mas essa é muito incrível, eu adorei também. E tipo, é por isso que é um livro super legal, que eu aconselho você a ler, mas também tem alguns pontos negativos que eu não gostei e provavelmente você também não vai gostar, porque tipo, acho que a maioria das pessoas não gostou desse livro, mas tipo, é um livro super legal, que tipo, é muito bom de ler, e principalmente se ler a saga toda das crônicas, que tipo, dá continuidade, tipo, fica muito legal. Então, agora continuando um pouco mais, na minha opinião, é o personagem que eu mais gostei daquela história. Um dos personagens que eu mais gostei assim dessa história, do livro A Cadeira de Prata, é o Brejeiro, que mudou o nome em outras traduções, é Mister Brejo ou uma coisa assim, mudou em algumas traduções, mas eu chamo de Brejeiro. Ele é muito legal, porque ele é um personagem muito otimista, um personagem muito divertido, ele traz humor ali, ele também é muito otimista num toque realista, tipo, ele é otimista, mas, entendeu? Um toque mais realista, ele também é uma pessoa que, tipo, ele sempre só fala a verdade, isso é uma coisa que, tipo, eu adoro
porque é bom sempre falar a verdade, é uma coisa que todo cristão deve fazer. Então, tipo, eu adorei a participação dele nessa história. E eu também achei muito boa, porque, se eu não me engano, se eu tô esquecendo também, eu acho que foi um dos únicos livros que, tipo, tem humor ali, entendeu? Tipo, nele e tal, porque, se eu não me engano, mas pode ser outro livro, das crônicas, no caso, que houve, tipo, um humor ali muito legal. Então, tipo, eu adorei o Brejeiro, e os valores que ele defende também são super legais. Então, tipo, pra mim, ele é o personagem que, tipo, que eu mais gostei daquela história mesmo. Então, agora eu também vou falar um pouco mais da minha opinião. Eu vou falar agora basicamente mais da minha opinião. Mas eu quero falar um pouco do princípio bíblico que eu achei que se aplica nessa obra. Eu achei que tem dois princípios bíblicos muito evidentes ali. O primeiro é soberania, porque eu achei que algumas das referências bíblicas ali, que é quando o filho do rei Caspian se perde, e o Aslan vai lá e dá missões para encontrar ele, e ele é encontrado, e ele volta pro seu reino. Parece como se a gente tivesse uma ovelha perdida, como se a gente tivesse em pecado, e Jesus veio buscar ele, porque ele é tão soberano que ele vem e nos pega como filhos. Mesmo se a gente erra, ele vem pegar a gente. Então eu acho que retratou muito a volta de Cristo, quando a volta do herdeiro retratou pra mim a volta de Jesus Cristo, porque tipo, é a volta do herdeiro real, porque Cristo é o rei, então Jesus é o filho, e tipo, ele voltou, ele tá reinando, entendeu? E o outro princípio bíblico que eu acho que mais ou menos ele tem a ver, que é o princípio da aliança, que eu colocaria mais sobre anime, mas eu coloquei aliança porque eu, tipo, na história, tipo, vários personagens se ajudaram ali, tipo, eu achei que, tipo, entendeu? É um princípio da aliança, porque eles estavam se ajudando, acharam o Ryan, tipo, um princípio de amizade. Não existe princípio de amizade, mas, tipo, ali, tipo, de ajudar as pessoas, uma aliança entre amigos, entre o Gil, Ryan e Edmundo, Brejeiro também. Então, eu acho que poderia sim também aplicar o princípio da aliança, mas também o princípio da soberania eu acho que é muito evidente nessa obra. Tipo, é muito tipo, Jesus Cristo, o Ryan, tipo, como se fosse a gente, o filho perdido, e Deus vindo nos encontrar. E tipo, ele tá sob o feitiço da feiticeira verde, é como se a gente tivesse perdido no mundo com o diabo, tipo, sobre o pecado, e a gente está lá, e Deus vai lá, ele mesmo assim, ele pega a gente, ele volta com a gente volta pro reino. Então, tipo, eu acho que o princípio soberano é muito aplicável, tipo, nessa obra. Agora eu vou falar um pouco como o livro se relaciona com Mateus 24, 36 e 39, Mateus 25, 31, 33 e Apocalipse 22 ao 12. Então, igual eu já falei um pouco também nos princípios bíblicos, eu acho que esse livro tem super a ver com a volta de Cristo, porque Ryan ali, né, é o rei que, tipo, tava perdido, e quando ele volta ao reino, é como se Jesus estivesse voltando, é como se todo mundo ali tivesse se arrependido. E como fala nesse versículo, apresenta várias referências dele voltando, dos anjos, da ovelha, e também o negócio que eu falei da gente ser a ovelha perdida dele, que a gente como o Ryan tava sob o feitiço da feiticeira, mas mesmo assim a Aslan foi lá e pediu pra o Stark e o Ju acharem ele. É como se a gente estivesse no mundo de pecado, mas mesmo assim Jesus viesse assim, achasse a gente, pegasse a gente, vamos dizer assim, curasse a gente daquele pecado, e a gente virasse as ovelhas dele, os filhos dele. Por isso que eu acho que tem super a ver essa história, tanto com a volta, tanto com a gente estando perdida ali naquele mundo, a gente no pecado, não como se fosse a feiticeira verde, mas deu pra entender a referência do feitiço dela, mas com o pecado ali que a gente pode estar, e a gente está largado no mundo, mas Jesus vem, pega a gente, abraça a gente, trata a gente como se fosse um filho. Então, por isso que eu acho que esses estão relacionados e tal. E é sobre isso, porque Jesus fala, Jesus cuida de nós, e é sobre isso, porque a gente também pode ver na história de Noé, né? E sobre isso.